Fala, cambada, esse é o Multiverso Cast, eu sou o Caio e Vlad Tepes é o campeão de decoração de Halloween. Salve, galera, aqui quem tá falando é o André, e olha, um dos piores vilões aí de toda a humanidade era um orador de primeira. Fala, galera, aqui é o Panda, e se você acha que sua vida tá complicada, imagine até você ver o que esses caras aqui fizeram nesse podcast, velho. E aí, pessoal, tudo bem? Tarcísio Lacatos aqui. E fiquem sabendo que os lobisomens são anteriores à Europa. Muito bem, meus amigos, estamos começando em clima aterrorizante mais uma vez, né? Semana passada entregamos um belíssimo podcast sobre bruxaria na vida real e agora vamos fazer um podcast seguindo o rumo aterrorizante. Ó, o pessoal do Terror Sem Medo ficando orgulhoso da gente aí, André. Aqui que a gente tem aqueles probleminha de medo, entendeu? Estamos aí fazendo um podcast falando sobre terror de novo. Que coisa, falando né? sobre o que tema. Coisa. Galera se empolgou com o Halloween, então seguiremos, né? Seguiremos aqui. Mas muito bom recebê-lo de volta, senhor Careca, que esteve ausente no último episódio por problemas familiares, né? Mas que já está aí conosco novamente. Então, aproveitando essa introdução horrível que o Koyama fez de novo, porque a gente não consegue entender muito bem sobre o que é que ele quis falar. O Tato ficou até chateado, né? Quando ele foi falar depois. Aproveita aí, senhor Careca, e passa o serviço pra galera que tá nos ouvindo. Fala sobre o que iremos falar nesse programinha de hoje. Excelente, Caio, é muito bom estar de volta, estava com saudade, obrigado aí pela força dos meus amigos. Antes de mais nada, eu quero aqui agradecer, né? O último podcast foi excelente, baita podcast, Juju e o outro convidado, o Cris. Oi, é Cris, né? Cris, deram uma aula aqui pra gente. Cara, uma aula de bruxaria. Porra, eu me senti pra acabar o preconceito aqui, entendeu? Um trouxa, escutando. Me senti um trouxa, é ótimo. Me senti um trouxa escutando podcast. Mas, cara, parabéns aí vocês, eu achei muito legal, espero que a galera tenha gostado e, né, pra gente fazer uma parte 2 aí, porque merece, tinha muito assunto pra falar. O Tato ficou orgulhosão, o Tato deve ter ficado feliz pra caramba, a esposa dele dando aula aqui. Brilhando. Cara, pior é que eu ainda não escutei inteiro, você acredita? Olha aí, mano. Eu vou falar pra vocês. Eu levo mais ou menos umas 3 semanas pra ver um até esse episódio de hoje, tá? O episódio do nosso Dia das Bruxas foi o que teve mais visualizações em menos tempo. Olha aí, que legal. Aí, entendeu? Muito bom. E... É que a Juliana, em vez de trabalhar com bruxaria, ela devia ser vereadora, porque ela conhece todo mundo. Né? Eu falo pra ela continuar, por favor, que a gente precisa. Maravilha, então, meus amigos. Vamos aí, nos empolgamos, vamos dar continuidade, então, à semana, né? A semana do horror, o mês do horror, né? Dar uma continuidade e vamos falar aqui um tema que o nosso querido Tato... essa família Lacatos toma conta do multiverso, vai ser Multiverso Lacatos, tem que ser o nome da parada, né, mano? Os caras tomam conta daqui da gente e nós adoramos. Logo eu pego a parte do Koyama. Exatamente. Isso, tá vendo? Os caras aqui no bastidores estavam brigando por vagas VIPs. Olha aí, né? O Koyama é tão ligeiro, que ele viajou, meteu os atestados aqui e não veio trabalhar. Eu já tinha falado que a gente ia limar ele aqui. Eu já tava falando, ameaçando ele faz tempo. Não, nós vamos tirar o Koyama. Aí ele voltou dos Estados Unidos com presente, tá ligado? Aí ele sabe que amolece o coração. Ele foi esperto. Não é presente, é suborno, tá ligado? Mas eu adoro suborno, então. Exato. Mas vamos pro tema, estamos devagando demais. Vamos lá. O tema de hoje é os monstros da vida real. Olha. Maluco. Tem muita gente que fez coisas horríveis no mundo real e que inclusive inspiraram alguns personagens da ficção. Exatamente. Quando o Tato deu essa sugestão, a ideia era só ter um podcast sobre o Halloween e tal, para comemorar, mas a gente não podia deixar passar. Aproveitar que vai sair ainda nesse finalzinho aí dessas comemorações. E eu também, cara, eu vou até colocar aqui, porque eu tô assistindo uma série recentemente, aquela Monstros, né, da Netflix. E tô vendo aquela história do Ed Gein, né, mano? E eu falei, caraca, brother, eu nunca tinha ido a fundo e tal. E é um cara que inspirou tantos personagens da vida real, né? Se você for... Quer dizer,
vida real não, da ficção do terror, né? A história do Ed Gein, ele era um cara que era o ghoul, né, americano. Ele era um assassino serial, obviamente, que assumiu 2 crimes, mas tem uma suspeita de mais de 7 crimes. Ele era um cara que desenterrava cadáveres, o cara era maluco, brother. Costurava, fazia móveis com as pessoas, fazia peças de, sei lá, tigela com ossos. O cara era um maluco inacreditável, assim. E ele inspirou 3 filmes, né? Inspirou 3 filmes. O primeiro, que foi o Psicose, né? Talvez o maior clássico do terror. É baseado na história dele. O Norman Bates é baseado nele, total, assim. E é muito legal, que, tipo, é muito legal, entre aspas, né? Mas entretenimento enfim, que mostra e vai cruzando a história dos filmes que foram inspirados na série, né? Vai cruzando a história desse Ed Gein. E o cara inspirou também o Massacre da Serra Elétrica, porra. E assim, André, tem algumas outras referências também do Ed Gein, porque tem alguns outros personagens, né? Ele tem o Leatherface, que é escancarado, inspirado nele. O Norman Bates, que é escancarado também nele. Tem. Vocês assistiram, acho que talvez o Koyama, eu sempre me surpreendo quando eu falo certeza que você já assistiu, às vezes ele fala, não assisti ainda. Mas todo mundo que já assistiu O Silêncio dos Inocentes vai lembrar do Buffalo Bill também. O Buffalo Bill, exato. Que esfolava as vítimas e tal. Não no Conner, velho. No Conner tem o Steve Buscemi, que faz o preso, Buscemi, que fica com a máscara e tal, que falam que ele é meio canibal e tal, não sei o quê. É inspirado no Ed Gein também, tá ligado? O personagem. Então, o Ed Gein, fora ter sido um monstro da vida real, ele inspirou vários além, entendeu? Ele inspirou uma galera na ficção mesmo. E graças a ele, o terror hoje, né? Principalmente filmes de slasher, tudo isso não foi graças a ele, foi graças ao Hitchcock, que teve a coragem, a ousadia de fazer o Psicose numa época que a galera, tipo, não entendia muito o que era terror, e aquilo, o body horror, né, da parada começou a explodir nos Estados Unidos aí, com diversos filmes, e tudo baseado no Ed Gein. Então, fica aí, né, esse é um dos primeiros aí, né, que não é dos primeiros, né, mas é um puta monstro, porque o cara era sinistro. Meu irmão, verdade. Falou cara, em... Ele costurava pessoas, velho. Tipo, ele tirava a pele das pessoas e fazia, tipo, fantasia. Roupa. Fazia móvel, irmão. O legal é fazer móvel. O cara se vestia, velho. Ele tinha um lance meio... ele tinha o cara era um esquizofrênico que tinha problemas psicológicos e sexuais e tal. Ele tinha uma tara de se vestir de mulher e tal. E aí chegou a fazer uma vestimenta de mulher. Ele pegou um cadáver de uma mulher e costurou e fez uma vestimenta para que ele se vestisse a mulher. Mano, o cara era muito maluco, brother. Cara, a pessoa que tem um problema seríssimo, que nem o dele, e que tem a questão do abuso também por parte da mãe, que é de pai, né, no caso, mãe, que era abusivo, né, dos pais abusivos e tal. Meu irmão, a tendência é que o cara que já é meio louco, ele só vai piorar. Entendeu? É importante ressaltar, porque às vezes nossos ouvintes não sabem, mas a gente tá falando de um caso do começo do século XX. Né? Sim, exato. Então, a psicanálise também era muito diferente do que é hoje. Né? Então, o que fazer com um cara desse? Você jogava ele na prisão e deixava apodrecer, né? Não, pior de tudo não é só isso, Tato. É que, tipo, os lances dos crimes não existia impressão digital, não existia DNA, velho. Então o cara, tipo, matava a pessoa e deixava a arma no lugar lá, velho. Foda-se. O cara não ia ter como saber muito quem foi que matou. E a cidade não desconfiava do cara porque ele falava: ai, tudo bem, como é que vai? Mano, esse cara é inofensivo, esse cara não vai fazer mal pra ninguém, mano. Cara, é só um excluído, tá ligado? É só um vacilão, Zé Mané. Sei lá, um Zé Mané. E o cara era o maior monstro que tinha no rolê, brother. O cara era sinistro. Ele tinha um apelido de Bicho Papão. Olha aí. O apelido do cara foi Bicho Papão. Bugman, vai tomar. De tudo mesmo. A parada, acho que, assim, ele tinha o lance das mobílias feitas com pedaços de couro, com pele, né? Na verdade, que ele tirava a pele e usava pra fazer. O cara tinha cinto feito só de mamilo, velho. Isso era um bagulho muito bizarro, muito bizarro. Ele tinha mais de 8 genitárias femininas numa gaveta. Mas o cara, tipo, ele embalsamou o corpo da mãe morta e dormia do lado, velho.
tá ligado? Não tem como, mano. É muito problema mental, velho. Na verdade, e o pior de tudo, o Ed Gein, ele tentou fazer um Frankenstein, porque a mãe ia apodrecendo e ele ia pegando um pedaço de outro cadáver pra colocar no corpo da mãe dele. Ali, né? Da hora, né? Entre aspas, né? Porque do Frankenstein também, ele tem um fundinho de inspiração num outro cara também aí que existiu, mas aí depois a gente fala mais sobre isso. Mas vamos lá, eu trouxe um aí, eu não queria nem falar muito, né? Só dei a introdução ao podcast, né, mano? Então temos caras experientes aqui que vão trazer coisas muito mais sinistras e antigas pra vocês. Eu acho legal, porque sempre quando a gente vai falar em monstros da vida real, e tinha uma galera que abusava do rolê. Tinha uma galera que fazia cagada legal, e tudo isso, uma boa parte pelo menos depois, caía na conta do vampirismo, tá ligado? Falava, esse era um vampiro. A galera abusava e tal, e fazia essa parada toda, e depois jogava na conta dos vampiros. E eu vou aproveitar então, eu sei que o Tata tá até procurando um livro pra falar sobre ela, mas foi alguém que eu já tinha separado aqui, que é a Elizabeth Bathory, que ela era conhecida como a Condessa de Sangue. Com uma leve ficha corrida, né, uma simples suspeita aí de ter torturado e matado só uns 600 jovens, mais ou menos, né, Tato? Gente boa. Essa era a gente sussa. Boazinha, ela gostava de banhar no sangue da galera pra manter a Condessa, juventude. né? A Condessa de sangue, Condessa. cara. Ela gostava. E a real, né, mesmo que ela, no fim das contas, ao contrário de Ed Gein, né, mano, ela nunca foi realmente julgada, real, acusada de nada. Ela só trancaram ela no castelo lá e largaram pra trás, né, velho? E ali ficou. Mas ela tem, mano, alguns personagens, obviamente, vampiros que são inspirados, a gente pode perceber a notória inspiração nos casos dela. Por causa do sangue, lance do sangue, né? O que eu falei, cara? Na dúvida, põe na conta do vampiro. Ela acreditava que o sangue, dizem, né, que a teoria é essa, né? Ela acreditava que o sangue tinha propriedades rejuvenescedoras. Então, dizem que ela se banhava no sangue com o intuito de se manter jovem. Mas ela também tinha toda uma verve aí de violência contra mulheres de uma forma geral. Dizem que ela e o marido se divertiam fazendo... O passatempo deles era em dias de inverno, botar essas jovens nuas, descalças na neve e ficar jogando água nelas até elas morrerem congeladas. Porra, que coisa firmeza, hein, velho, pra se fazer. Vamos matar Diversão na hipotermia. total, né? Pô? Super legal. Não, essa mulher, ela era... Tem vez que alguém reclama que você tá jogando videogame, você fala, podia ter hobbies piores. Podia estar jogando água nas pessoas no Você frio. tá rindo, ligado? mas é embaçado isso aí, hein? Essa mulher era sinistraça, brother. Sinistraça mesmo, de verdade. Eu tipo, não foi o lance da história, mas eu fiquei familiarizado com essa história dessa mulher com um quadrinho chamado Elizabeth Musk, um negócio assim, é um quadrinho que conta a história dela, né, cara? Porra, eu tinha ele na minha coleção, inclusive. Sinistra, mulher sinistra. Guardava corpo na parede, jogava a galera no meio do lago. Eram tudo... na verdade, ela fazia um processo de seleção para trazer criadas pro castelo e ferrava com a galera, tá ligado? Era uma outra época também, né, mano? Além do... A gente falou do Ed Gein, mas a época dessa era pior ainda, né? Porque era onde não se tinha recurso nenhum, a galera era pobre demais, os pais vendiam os filhos, né, mano? Era muito sinistro. Você é louco. Obrigado, Deus, por ter nascido em 90. Cara, ainda bem que a gente nasceu. Não, mas se bem também que da nossa época tem uns criminosos aí meio complicado também, tá ligado? Em 90 eu ganhei 10 anos, ó. Malandro. Mesmo, você acabei Eu sou de 80, aqui cara. que você entrou nessa agora já falando que você é mais novo do que você realmente era, tá ligado? Exato. Mas o mais estranho também é que eu vi sobre uma pesquisadora que está tentando meio que limpar a imagem dela agora, né? Querendo dizer que muitos desses crimes foram imputados para ela sem ela ter cometido, tá ligado? Que não tem evidência histórica, que não tem prova e tal. Eu não sei, mas eu tava olhando aqui, vocês viram as outras diversões dela? Cara, eu vi sobre a tortura... Não, da Elizabeth. Que ela tinha o lance da tortura, de tirar um sangue da galera, de se banhar no sangue, tá ligado?
Esse lance do congelamento também aí que você falou, de ficar jogando aguinha pra matar a galera congelada na hipotermia. Agora, se tem mais que isso, por favor, nos conte, porque já por si só já dá uma lista de interesses muito bacana, né? Aí ela gostava de espetar alfinete em pontos acessíveis dos corpos das vítimas. Ah, que delícia. Como embaixo das unhas e nos mamilos. Coisa boa. E a outra coisa que ela costumava fazer também era cobrir a vítima com mel e deixar os insetos para devorarem a pessoa. Nossa, ela é boazinha essa. Ela, por um acaso, assim, ela trabalhava no DOPS aqui no Brasil durante um certo período de ditadura militar, tá ligado? Porque me parece métodos semelhantes. Me parece. Gostosinho, né? Gostosinho. Vamos lá. Ô, Tato, tô curioso, hein? E você? O que você traz pra nós? Então, eu brinquei com a história do lobisomem. A minha sugestão, na verdade, que eu vou falar um pouquinho hoje, é sobre a chamada hipótese Corios. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não, por favor, nos conte. Então, a hipótese Corios, ela é uma hipótese acadêmica, tá? De verdade, que fala que provavelmente, ainda no período da Idade do Bronze, existiam sociedades masculinas que botavam esses jovens homens para fora dessa sociedade, né? E esses caras passavam um período histórico, um período da vida deles isolados da sociedade, onde eles viviam como animais para depois voltarem, né? Para serem reabsorvidos pela sociedade. E normalmente esses caras escolhiam animais para serem totens. Adivinha qual animal que era escolhido com uma certa frequência? Lobo. Totalmente aceitável, né? Então, pois é. Provavelmente as lendas de lobisomem começam com esses caras. É nada. Olha aí, agora a gente vai falar aqui. Lobisomem é um das criaturas aí, das criaturas que mais aterrorizava a população do interior desse país durante praticamente milhares de anos, tá ligado? Só perdendo pro chupacu de Goianinha, brincadeira. O lobisomem é um dos seres mitológicos, cara, é um dos que mais aterrorizava a galera. E, inclusive, eu tenho muita certeza que eu já presenciei alguém se transformando em lobisomem, tá ligado? Eu tenho muita certeza que isso aconteceu, cara, mas tudo bem. Eu tenho quase certeza que alguém tava cagando no mato e você achou que era um lobisomem. Não, peraí, agora você conta essa história aí. Tipo, Não tava. Oi? Quem é que caga o Ivan? O cara, ele não tava uivando, ele tava fazendo outra coisa, viu? Grunhindo, mas de um grunhido que não é normal a pessoa fazer, tá ligado? Não é normal. Que mata é esse que você andou, cara? Pelo amor de Deus, viu? Ver homem grunhido, a gente tava pescando, velho. E o cara começou a se pirulitar pro meio ele se enfiou dentro de um chiqueiro, velho, em determinado momento, quando a noitinha tava caindo. Ele tava meio esquisito, tá ligado? Eu não sei. Mano, eu vou falar pra você. Vocês aí ou não? Ele tava com a gente, do nada ele se pirulitou, irmão. Ele se jogou e tal, e o bagulho foi das paradas das mais esquisitas que eu já vi na minha vida. Totalmente aleatório. E eu tenho certeza, eu conto essa história pra falar, mano, se essa porra não era um lobisomem, eu não sei mais o que era, tá ligado? Aí ele sumiu? Ele se jogou pra dentro do chiqueiro lá e eu não fiquei pra ver o resto da conversa, não, irmão. Tá ligado? Valeu, falou. É o pudo do chiqueiro. Quando começou o barulho, mano, a agitação dos bichos e os barulhos muito totalmente esquisitos, eu falei, eu vou me embora. Eu vou me embora agora, tá ligado? E eu me joguei. Ô, Tato, e esse lance desses caras aí, tinham a parada do coração arrancado, que acontecia algumas coisas aí nessa época para que gerasse esse mito todo? Porque assim, né, tem muita coisa que é forte, né, tanto na literatura quanto, né, na cultura pop, né? Então, a gente não consegue saber porque assim, né, o proto-lindo-europeu não deixou nada escrito. A gente tá falando do momento que a gente não escrevia, que os europeus não escreviam. Mas, por exemplo, o que a gente sabe? Quer ver uma coisa interessante? A palavra para lobisomem, werewolf, né? Sim. Você sabe de onde vem aquele were? Não, nem imagino. Camiseta? Não. Esse é totalmente diferente. Aquele were que escreve ver. Escreve ver. É uma forma anglo-saxã da palavra proto-indo-europeia para homem, viros.
É o Homem-Lobo. Entendeu? É o Homem-Lobo. Ah. E o que a gente sabe? Existem várias hipóteses. Algumas coisas falam, por exemplo, que talvez tivessem sim alguns cantos de passagem, não de comer obrigatoriamente o coração, mas onde você comia a carne do animal, crua, entendeu? Que esses caras andavam completamente nus ou semi-nus, se vestiam com peles. Então, tem toda uma lógica de que era uma sociedade masculina e que tinha aí um lado de incitar a selvageria, tá? Então, talvez tenha vindo daí a origem da lenda dos lobisomens. Ah, então esses caras eram aqueles caras do grito, Caião. Eu sei que você que me ofusca. Esse mesmo. Mano, na verdade mesmo, se a gente for levar ao pé da letra real mesmo, os primeiros lobisomens foram Rômulo e Remo, tá ligado? Que foram criados por lobo, eles foram criados por uma loba, então eles são os primeiros lobisomens, porque eles já cresceram ali no meio da matilha, entendeu? Então, o Rômulo e o Remo já é depois disso aí, né, bicho? É depois? Não, é antes, né? Peraí, não, de quando a gente tá falando desse período? Desculpa, Tato, eu me perdi agora. Idade do Bronze. Então Rômulo e Remo é depois. Ih, rapaz, então vai ver que eles já eram os filhos do lobisomem já. Mas já é depois. Não, eu me confundi já, agora. né? Mas se você vê, tipo assim, faz muito sentido o lance dos ritos de passagem, porque a gente sabe que várias outras sociedades faziam isso com os homens em algum determinado momento da vida, que fala assim, meu irmão, tu vai lá, vai cumprir teu rito de passagem, que é se vira, sobrevive, e aí você volta pra contar a história aí de como foi e a gente te reinsere na parada. Então isso faz muito sentido. E as pessoas começarem a viver como animais depois de um certo tempo convivendo no mato como animal, é normal, tá ligado? Não, é normal. É normal. Não, Mas, né, quando a gente tá falando de idade do bronze. né? A gente tá falando de idade do bronze, né, irmão? A gente tá falando de uma sociedade que não tinha ali como... Vocês não tinham guia de etiqueta na sociedade, tá ligado? Você não tinha. Você não tinha como passar um drive-thru, entendeu? Você não tinha como fazer ali... Não rolava. No máximo, você ia bater tuas pedrinhas até fazer a faísca, irmão. Então... Essas pedrinhas, mano. Filhão, no máximo, seu... Não tinha Wi-Fi, gente. Não tinha Wi-Fi. Bate tambor, O Bic, Koyama, era 2 pedrinhas e o cara levava com ele, tá ligado? E ficava Acendeu o cigarro aqui, ó. Tac, tac, tac. Era a idade de não pode, né? A galera tá num pode hoje, não é mais Bic, viu, cara? É pode agora. É pode. É a idade do não pode. Não pode porra nenhuma. É que eu sou velho, pra mim, eu parei na época do Bic, né, irmão? E aí, como eu parei de fumar também lá em 2012, eu nunca mais mexi com o Bic, nem com nada. Então... 2012 era Bic. Era Bic. Era Bic, olha lá. Olha lá, o Tato tá preparado. O Tato tem os utensílios ali, entendeu? Dá pra ir pra idade do bronze. O Tato tem os utensílios ali da galera que vai batendo pra fazer... O Tato facilmente andava numa selva e comia o coração do lobo. Cara, fácil. O Tato é desse. Mas agora falando sério mesmo. Que foi, eu falei que você facilmente você ia estar na selva, numa floresta aí, achava um lobo e comia o coração dele. Fácil. Ainda bem que é o coração, né? Vamos. Cara, falando sério mesmo, de criatura, quando a gente fala em transformação de seres humanos e criaturas, o lobisomem é o mais famoso, eu acho. Não tem nenhum outro. E é o que tem mais obras de ficção inspirada nele. E mais lendas também. Né? Lendas que nem essa que eu trouxe pra vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que o cara é um lobisomem? Não, mas eu também não fiquei pra contar a história, tá ligado? Seria tem uma família que tem um membro do interior, uma família que se preze, que não tem membro do interior, que não tem uma história de lobisomem. Que nunca trombou com o lobisomem, que fala, mano, eu vi o lobisomem, tá ligado? Mas a galera do interior seria pra caralho. Seria a raça. E aí, André? Seria uma raça... Alienígena, Coelho? Não, seria uma raça de lobisomem, o chupacabra, talvez? Não, o chupacabra era diferente, pô. Pode ser uma raça dele, uma vertente. Mas como lobo, inclusive essa semana eu vi um vídeo de IA muito bom que fizeram de um lobisomem. Meu Deus. Muito bom, velho. E a galera tava acreditando. A galera tava acreditando real que era um lobisomem de verdade, tá ligado? Eu falei, mano, como que pode? Tá muito, vocês falaram de chupacabra, eu vi um podcast que os caras falaram, uma teoria que, escuta só, que o chupacabra, que o ET de Varginha não são extraterrestres.
São demônios. São Demônios e Demônios? Demônios. Mas a galera tá vendo demônio em tudo, meu irmão. Hoje eu vi um vídeo do pastor falando que a Ivete Sangalo tem pacto com o demônio também, tá ligado? Eu falei, é isso aí. A música da Ivete Sangalo, ele descreveu as... Mas essa daí mesmo. vai pro MV, o arquivo MV. Teoria da conspiração, tá Sabe, ligado? o Evangelho Demônios e o ET Bilu. O que É o foi ET Bilu, é o ET Bilu. Mas vamos voltar. Não, vamos lá. Volta aqui, Vamos cara. voltar. Porque o lobisomem, ele tem várias histórias de origem. E isso é legal também. Porque o lobisomem Exato. pode ser a maldição. O lobisomem pode ser a história do sétimo filho, tá ligado? Se você é o sétimo filho do sétimo filho, você vai ser um lobisomem, tá ligado? No leste europeu, normalmente a figura do lobisomem está associada a diversos mitos vampíricos. Inclusive quem assistiu Van Helsing sabe que o único capaz de matar o vampiro é o É um lobisomem. lobisomem? Isso aí. Inclusive, eu acho que apesar do filme ser uma bosta, eu acho que é a melhor representação de um lobisomem no cinema Meu até irmão, hoje. aquele filme é ruim, assim, o roteiro não é fale aquela mal, maravilha. Não, eu vou dizer assim, o roteiro não é aquela maravilha, o roteiro é fraco, O filme é uma bosta. mas não o Hugh fale Jackman tava lindaço nesse filme, tá ligado? Mano, é o Hugo Jackman E e a menina do as Pô, transformações, a Kate. as transformações deles Que linda. de lobisomem e a transformação do Drácula, do vampiro, daquele morcego, quando ele vira. Cara, era muito bom, o CGI muito bem feito. E o Frankenstein desse filme também era muito bom, cara. Também era Gritava muito pra caralho. bom. Dublado Até por hoje. Guilherme Briggs, inclusive. Guilherme Maravilhoso. Briggs, exatamente. Mas, ô Tato, origem de lobisomem, fora essa dos mitos que a gente falou, cara, tem mais alguma coisa, tipo, que remonte de arquivos da história, alguma coisa assim ou não? Cara, existem referências a lobisomem em vários momentos da história também. Tem uma outra referência famosa da Idade Média. Putz, eu não vou lembrar exatamente qual o nome do cara, mas ele passa por uma entrevista amigável com a Santa Inquisição. Ah, lógico. Aí ele confessa o que queria, né, filho? Porque passou pelo... Né? Justamente onde ele disse que ele era um lobisomem. Esse relato tá no livro... Peraí. Agora não lembro se tá no História Noturna ou no Horários do Bem. Tá num dos dois do Carlo Ginzburg, tá? E lá ele fala, tem esse auto em que ele fala sobre essa passagem, né? Que o cara fala, olha, eu sou um lobisomem, ando nos campos durante as noites, etc e tal. Então é um mito muito antigo mesmo, né? E que vai assumir muitas figuras. Como eu falei, no leste europeu ele normalmente é associado à figura do vampiro, né? Então o vampiro no leste europeu ele vai ter essa ligação de perto do Drácula, que faz tudo, ou o vampiro se transforma em lobo, ou o vampiro tá ligado aos ratos, muito comum a figura do vampiro tá ligado aos ratos por causa da peste, né? E às vezes tem algumas outras figuras, mas é muito comum a relação vampiro-lobisomem. Muito louco isso, né? Tipo, os dois mitos estarem correndo juntos Juntos, e né? serem contemporâneos, né? De uma época. E depois a própria cultura deixá-los Eternizar isso, né? Não, deixá-los como rivais, né? Se for analisar. Não, mas tipo, ia eternizar, porque todo filme que tem vampiro tem uma pontinha de lobisomem, né? Sim. Não exatamente todos, mas até aqueles que o vampiro brilha, tá ligado? até que brilha. Até os que brilham. Até os Mas Mas aqueles- isso aí serve ao RPG, ao Exato. World of Darkness. É quando cria essa ideia do vampiro e do lobisomem serem antagonistas. Antagonista, exatamente. A gente fala sobre o lance do lobisomem também, e é legal porque ele tem origens também meio diferentes e culturas diferentes. Porque, por exemplo, o Tato falou sobre uma questão de um cara da Santa Inquisição, ele tá falando de Idade Média. Aí a gente tem, por exemplo, a história da mitologia grega, do Licão, que Verdade, do que Licão. foi transformado em lobo por Zeus, tá ligado? Tem Era onde, uma... inclusive, é o nome da doença, a licantropia. Que é a licantropia, exatamente. A gente tem também
um mito que, se não me engano, era da cultura hindu, mano. Eu tenho quase certeza também. Depois eu até pesquiso essa pra ver certinho, pra não falar besteira, que eu não vou correr o risco de falar besteira agora aqui. Mas, se não me engano, tem algo também da cultura falando hindu. besteira, Koyama, escuta só isso daí. Quando eu tô falando de história, eu procuro... Quando eu estou falando de Nunca fala, história... Koyama. Novidade, né, amigo? Isso aí. Quando eu estou falando de história, eu procuro não falar besteira, tá ligado? Porque depois eu sei que eu sou cobrado. Então, assim... Vocês viram que eu voltei um mito afiado aqui. Eu tô de afiado. origem hindu. Tá piada. E tem os da Idade Moderna também, irmão, que são os mitos aí. Quem não lembra dos lobisomens, na família de lobisomens no Gugu, nos anos 90, tá ligado? Meu Deus. Você tá vendo Pode crer, só? teve essa Então, daí ó, também, né? Isso é mais uma coisa que de alguma forma corrobora com a teoria Corius. Por quê? Você não lembra qual que é essa outra origem, mas vamos dizer que Do seja hindu, hindu. não lembro agora. Hindus, gregos, estão em locais diferentes, momentos diferentes, certo? Germânicos. Sim. Só que todos eles, em essência, são povos que são ligados pela cultura proto-indo-europeia. Olha aí, tá vendo só? E tem mais um também, Tato, que eu esqueci de falar. Tem uma, na mitologia dos índios brasileiros, dos Guarani, tem lobisomem também. Tá ligado? Tem uma figura que é... Que ele parece mais um cachorro, mas é tipo uma representação de alguém também que vira o lobo. Então, até na cultura indígena brasileira tem, cara. Isso esse então é um que mexe embaçado, né? com o imaginário da galera, meu irmão. Em qualquer Porque época. em todas as qualquer culturas lugar. tem, né? Porque quer. Não, né? O lobo é uma figura que amedronta muito a espécie humana desde sempre, né, cara? Porque é a ideia da fera, né? Engraçado que pra gente é muito mais amedrontador, às vezes, do que outros animais que também são igualmente perigosos, mas a gente tem uma coisa com o lobo, né? Cultural. Eu não sei qual que é a razão. Deve ser Cara, porque eles passam em matilha, talvez. Eles são bem espertos pra fazer emboscar a presa, né? E tal. Mas assim, houveram outros grandes predadores, provavelmente haviam outros animais que predavam seres humanos muito mais do que lobos, né? Se a gente pensar em Idade do Gelo ou até antes, a gente tem aí, por exemplo, os grandes felinos. Sim. Com certeza a maior parte deles devia predar ser humano. Sim. Mas eles andavam sozinhos, né? A maioria dos felinos andam. Sim. Mas será que Todos o andam lobo sozinhos, né? não é pela representação, tipo, antagônica ao cachorro? Porque o cachorro é o melhor amigo do homem e a galera confia no cachorro. Ao mesmo tempo que você não pode confiar num lobo, tá ligado? Talvez seja, Talvez cara. isso alimente um pouco dessa parada também. Pode ser também, pode ser. É Acredito. Faz assim, sentido. a gente tava falando da coisa do lobo e do lobisomem e do vampiro. Se você parar a pensar, óbvio que não, hoje a gente... isso é mais claro porque aparecem sempre, né? Mas até como monstros, eles são monstros antagônicos. Porque o vampiro representa a decadência, a luxúria, não sei o quê, mas antes de mais nada é uma figura humana. Sim. Né? E o lobisomem é justamente a inversão disso, né? O humano pra o pra lobisomem é o monstro real, porque o vampiro tem toda esse lance da sensualidade, né? Como se for da luxúria. Sexualidade, exato. A beleza. Fora da educação, né? Tipo, o Educação. lobisomem é a violência. Aí posso entrar, é foda, né? O vampiro, posso entrar na sua casa? Me dá licença. dá licença, para acabar com a sua vida. Porra, velho, eu tava assistindo aquele filme Pecadores. Que filme Não dá bom. spoiler, gente. Não. Sem spoiler, Não, sem spoiler. Eu só ia falar, tipo, mano, a forma como eles colocaram o lance da permissão que o vampiro precisa pra entrar é muito Já deu spoiler, boa. filha da mãe. É muito boa. Não, mas, cara, todo mundo sabe que vampiro precisa de permissão pra entrar nos lugares. Não tá era, ligado? pode dar um spoiler, você acabou de dar spoiler do filme. Tem spoiler do filme. Eu só falei que a Qual foi o plot do forma filme? como colocaram a permissão do vampiro pra entrar. Só isso. Você tá dizendo que eu dei um spoiler do filme, seu careca fresco. Faz parte da mitologia, né? E vou dizer mais pra você. Se eu ficar 2 meizinhos sem raspar o peito e as costas, eu mostro pra você um lobisomem ao vivo aqui, tá ligado? Meu De verdade, Deus né? do céu. Mas em Estamos contrapartida, baixando o nível aqui, hein, gente. infelizmente esqueceram do vampiro, né? Oi? Por exemplo, a história de que ele não pode cruzar água corrente. O vampiro. lobisomem ou o vampiro? Vampiro. Vampiro. Ó, o vampiro é muito louco, né, a parada, né, mano? É o alho bagulho do também. espelho, alho, água corrente, crucifixo, estaca de pedir madeira. licença. Mano, você imagina, Prata. o cara é super Não, prata veloz. é do lobisomem, Koyama. Prata Ah, do é lobisomem, verdade. E Ghoul, né? E no caso do Ghoul também, a também. prata também. Prata também. E do Shapeshifter.
também tem essa parada aí. Aí Você tá já vendo vai pro outro Supernatural lado. aqui, né? Vocês sabem disso. Tá forte no Supernatural Tá aí. forte de Supernatural aqui. Mas esse lance, assim, o Tato puxou o lobisomem, mas o vampiro, né, em si, talvez, junto com o lobisomem, seja o segundo maior, né, principalmente no senso comum. Eu acho que o vampiro é até mais, cara. Eu acho que o vampiro até vampiro mais. ele já foi o maior absoluto. Eu acho que hoje o terror ele se espalhou tanto em outras coisas, tá ligado? Vertentes, né? Que aí o vampiro hoje em dia já não é mais o número 1, assim, Tão quando a gente aterrorizante, fala, tipo, né? Mas, pô, vampiro. Até porque a molecada hoje já não liga mais tanto pra isso, tá ligado? Eu acho que o terror hoje, atualmente, mais ele tá muito sobrenatural. mais palpável pra vida real, vamos falar, ser bem sincero, E sobrenatural, né? do que o sobrenatural em si, tá ligado? Eu acho que eu o- acho o que o sobrenatural, slasher o hoje estilo. Não, Koyama, o terror hoje, tipo, de slasher, de assassinato, essas coisas, tipo, mas eu acho que hoje vende muito mais do que até o sobrenatural, cara. Exato. Mas é porque eu acho que hoje em dia é difícil submergir numa atmosfera em que o sobrenatural faça sentido. Por que essas histórias faziam A tanto... tecnologia matou. Oi? A tecnologia matou o Aí. imaginário popular. Porque a partir Aí. do momento que você tem celular com câmera em todo lugar, Ninguém tem consegue vídeos, filmar. ninguém. Aí a galera fala, porra, antigamente quando não tinha celular, toda hora. Meu avô mesmo encontrou 3 saci, irmão. Tá ligado? Encontrou 3 saci na bananeira. Tá Cara, a ligado? família do Caio é É. foda, hein, Caio? Você já achou um lobisomem, 3 saci, Meu daqui a avô, pouco a mano, ele cuca, sempre o falava. saci, o que Ele mais? sempre Mas falava é assim, ótima não, história porque o de saci, lobisomem, cara. porque eu vi o saci, entendeu? E aí, filho, cadê depois que inventaram o celular com mas câmera? Ninguém nunca mais viu. A tecnologia favorece o vampiro, porque vampiro não aparece. Mas também Bem ninguém verdade. fala mais de vampiro. Agora falando assim, a propagação do mito, André, elas vão perdendo força, esses mitos sobrenaturais, eles vão Exato, perdendo força no mundo exato. moderno. Porque fica sem embasamento, né? Tipo isso, né? Uhum. É porque assim, vamos falar a verdade. Para pensar, você, mais meia dúzia de pessoas morando numa casa no meio de lugar nenhum, não tem uma porra de um vizinho em 300 quilômetros, a única luz que tem é uma luz de lampião. E tá errado se você já faz isso, meu camarada. Antigamente, filho, era assim. que tinha É, 50 anos atrás, metade do Brasil. era assim. Mano, você escuta um barulho do mato, você nunca vai falar assim, é o... Não, É um é o cachorro. percevejo, É o percevejo. o gato do mato. O gato do mato. É muito fácil, né? E a nossa mente cria as coisas com muita facilidade. Sim, sim. E esse ambiente é perfeito para criar história. Propício, Sim. concordo, Tá ligado? Concordo. Hoje, mano, primeiro assim, é difícil você ir em algum lugar, talvez nos recônditos lá, mais afastados pra caralho, mas assim, que você vai num lugar que não tem luz artificial. Hoje em ligado? dia tá muito, difícil, muito é difícil. difícil, né? é difícil. Luz, pelo menos, é um bagulho Existe. que já. Mas é escasso, é difícil. Aqui né? no Brasil, pelo menos hoje, é muito raro a gente não. Sertão, Nordestão mas tem. ainda é raro de não ter No energia elétrica. cara. Nordeste. Não, E mesmo assim o cara vai ter lá um geradorzinho, dependendo de como é que é. Não, é foda. Tem lugar que tá esquecido ainda, tá ligado? Não, mas Tem é lugar que mais tá- Mas aí é o o cara raro não vai do ter, Aí raro. o cara não vai ter um celular. Os mitos ainda existem. Mas se você for analisar, por exemplo, hoje até as tribos indígenas, existem tribos que ainda não são intocadas aí pelo homem branco, né, no caso. Mas tem muitas tribos indígenas hoje que, bom, tem internet, Wi-Fi. A galera tá escutando o nosso podcast. Lá iPhone. tem os vídeos do garimpo ilegal lá que eu vi na internet aí, tá ligado? Tudo lá de Hilux, Starlink, celularzão novo, tá ligado? iPhone. Mas Então, tudo no a garimpo cultura ilegal. foi chegando e isso realmente o que o Tato tá falando faz todo sentido. Que se falar assim pra mim, falou, meu filho, acabei de ver a mula sem cabeça. Eu falo, é sério mesmo, mano? Tu viu um cavalo sem cabeça pegando fogo? Cadê a foto dessa porra aí? Você bateu uma foto? Não deu tempo de pegar o celular, tá ligado? Não, e tem um vamos tem um tentar negócio- puxar no satélite essa E tem um negócio meio complicado. complicado, né? Porque toda imagem que tem dos bagulho assim não é boa, né? Mas Com é igual tanto- imagem de alienígena, né? Exato. Não tem uma que preste. Imagem de exatamente. OVNI. Ah, não, mas tudo, aí- apesar que as tudo imagens de OVNI tá 240p, tá ligado? Não, peraí que agora eu vou fazer aqui um adendo tá, pra salvar os OVNI aqui na história. Por quê? Veja bem, se lá Começou, nos põe aí, anos Enzo, a 90, música. se lá nos anos 90
Aquele filme do Street Fighter, o Gaio conseguiu usar a lancha com camuflagem refletiva lá, espelhinho, que as câmeras do Bison não via ele chegando. Você acha que os alienígenas não é muito mais espertos, a gente não consegue tirar foto deles, porque é tudo espelhado as naves também? Não, o alienígena eu concordo. A gente não consegue ver? Não, peraí, é tecnologia. Cara, eu tenho que fazer uma vírgula aqui, porque o Caio falou que não fala besteira. Olha o que ele acabou de falar no podcast. Eu falei Não, eu concordo, que dessa vez eu quando concordo com o Caio. falei que quando é sobre história, você tá sendo equivocado. Um espelhinho. O cara usou o filme de Street Fighter como argumento. referência, Tá ligado? Esse é multiverso cash. Aí Eu é falei um- que eu não falo besteira quando é sobre história, quando é sobre outros assuntos. Isso é porque a gente tá falando de monstro da vida real, Entendeu? velho. É isso aí. Quem nunca assistiu aquele filme, O Galinho Chicken Little, que o céu era tipo aqueles bagulho de LED que refletia aqui, tá ligado? E a gente não viu que tava acima do céu. Aí, mano, alienígena nessa parada aí, ó. Excelente. Mas vamos comentando sobre essa questão dos vídeos e tal, tem muita coisa sobrenatural que o pessoal filma, assim, não tem aí uma imagem 100%, mas são feitos por pessoas que não vão conseguir manipular a imagem. Esses dias eu vi um negócio que eu fiquei meio cabreiro. Era um motorista de ônibus, e ele ia filmando o negócio, eu tô voltando pra garagem, Eu tô vi passando esse vídeo aí. aqui, e o cara filma dentro, dá até arrepio de lembrar Tá dando aqui. sinal, né, no ônibus. Pode Tá crer, dando mano. sinal no ônibus e aí o cara filma assim, ó, pra dentro não tem nada. Ele coloca É todo dia, A no mesmo câmera ponto. a câmera pro lado de fora, cara, aparece uma pessoa colocando a cara na janela. Meu irmão, é só parar o ônibus, deixa o espírito descer, tá ligado? No ponto dele e não se intromete, tá tudo bem. Fala, Mas mano, você já viu que essa fita desce aqui, aí. o cara para, eu já vi ele esse abre vídeo. a porta do busão E aí para. e aí Uhum. para. Aí ele segue viagem. É isso que eu tô todo falando, dia, irmão. mano. dia no mesmo Para, ponto. para no ponto e deixa o maluco descer do busão. Tá tudo, ele só quer descer do busão, tá ligado? Ele só quer descer. Para no Ele só quer ponto seguir o caminho dele e dele. deixa ele descer do busão. Deixa Cara, ele olha a descer. situação do brasileiro. O cara é motorista de ônibus, mano. O espírito Meu irmão. podia estar assombrando quem? O cara lá no Senado, o filho da puta do CEO de uma empresa fudida, não. O cara vai fazer. Ele vai fuder quem? Quem que ele quer fuder? O motorista de do ônibus. Porra, você Ele nunca puxou viu? 14 fucking horas nas ruas de São Paulo com uma galera fedida dentro do busão, xingando o cara que ia chegar atrasado. E aí o que o espírito faz? Eu vou quero descer. curiar esse Eu filho quero da descer. puta. Maluco, você. Pensando assim, carregar espírito é muito melhor. Muito Podia melhor. ser um vampiro, velho. Não reclama, Ó, né, velho? veja bem, você nunca viu os Não, no vídeos lá final da... o espírito reclama, porque ele tava puxando a cordinha lá. Você toda nunca viu hora. aqueles vídeos da igreja, que os caras chegam lá e tá com o demônio na igreja? Os caras que estão com o demônio encostado sempre são os fudidos, mano. Nunca é alguém que tem poder pra fazer uma coisa então, foda, tá mano. ligado? É assim. Agora vamos lá, Cara, a gente já falou de espírito, Até de a vida lobisomem. espiritual não entende as paradas, né? Mano? Não. Tem que ir no pobre, tem A que gente fuder o falou, pobre. a gente falou dos fantasmas, falou de espírito agora, falou de lobisomem, falou até de alienígena aqui, mas tem um cara que foi o precursor do mito do vampiro, como a gente falou, dos vampiros todos, e que esse sim, ele inspirou, acho que a maior quantidade de obras de todos, né, cara? Porque se ele foi o primeiro considerado o vampiro que inspirou a ficção, ele é o pai de todos os demais vampiros, que seria o nosso amigo campeão de decoração de Halloween, Sr. Vlad Tepes. Vadinho, O vadinho. brabo, Vladinho. Vlad Draculias, esse menino esperto que matava a galera e empalava. Tato, eu vou deixar você contar pra galera que tá ouvindo em casa quem foi esse menino Vlad, cara. Putz. Ai. Assim, vamos lá. Era lá de Barbaceno, menino pequeno. O Vlad. Tinha um o bigodinho Vlad, muito bonito por cima. ele era nobre de um pequeno reino chamado Valáquia. A Valáquia era uma região que ficava ali esmagada entre o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Né? E o Drácula dele vem do fato que o pai dele, que também se chamava Vlad, fazia parte de uma coisa chamada Ordem do Dragão, que era uma ordem de cavalaria. Então ele era conhecido como Dracul. Dracul é dragão em romeno. Daí vai surgir esse epítome, esse nome Dracula, Draculea, né, que é o Draculea, filho do dragão, Uhum. né, o dragãozinho. Com o tempo, Dracul passa a ser associado com demônio, mesmo na cultura romena. Então,
Drácula passa a ser tanto o filho do dragão quanto o filho do demônio, né? O Vlad Tepes, ele era... Qual que é a grande lance? A Valáquia estava constantemente passando por um processo, assim, os voivodas, que eram os nobres, eram famosos porque desagradavam os caras, eles derrubavam o governante, né? Eles eram muito poderosos, eles fizeram isso uma porrada de vezes, fizeram isso com o pai do Vlad Tepes e assim por diante. E o Vlad, quando ele chega no poder, assim, eu não vou contar a história toda da vida do cara, mas só resumindo, assim, a primeira coisa que ele faz é fazer um banquete para esses caras. Aí chama os caras lá e fala: olha, quantos líderes vocês já viram? Aí os caras, vi 10, vi 20, vi 30. Ele falou assim: então, eu vou ser o último que vocês vão ver. Aí ele manda prender todos os caras que eram jovens demais, os que eram muito velhos ele mata, os mais velhos, os que têm idade suficiente, ele bota para construir o castelo dele em Tirgoviste. Esse é o começo da carreira do cara, tá ligado? Por um tempo ele ficou preso na corte otomana, então ele aprendeu os modos turcos, ele sabia falar turco muito bem, e isso depois ele vai usar para entender a forma como os turcos lutavam, e é por isso que o Mehmed, que é nesse momento o sultão do Império Otomano, nessa história aí dos empalamentos, quando ele encontra a floresta de empalados que o Vlad põe para evitar o avanço do Império Otomano, ele fala assim: esse cara é capaz de fazer isso com o próprio povo, imagina o que ele pode fazer com o medo. Tá ligado? Né? Esse é um claro estrategista psicopata, né? Reza a lenda que o Tepes, o Vlad, ele tinha na capital dele, para provar como era um local seguro, ele teria colocado no alto de um poste, assim, uma coroa de ouro. E a coroa ficou intocada enquanto ele esteve no poder. Porque todo mundo sabia que a coroa pertencia a ele. E se alguém pegasse, ia ser legal, hein? Cara, ele dava banquete pra galera no meio dos empalados, tá ligado? Isso era uma coisa animal de se fazer. Tipo, aqui, ó. Vou oferecer um banquete pra vocês, com essa vista bonita, maravilhosa. Você tá maluco. É pra respeitar, irmão. Isso é pra respeitar, entendeu? E, Tato, só uma pergunta rapidinho. Isso daí tudo tem embasamento histórico, essa história aí, né? É tudo documentação. Tudo documentado, né? Não é um mito, né? Como o próprio Drácula. Essa parte não é, não. A gente sabe, por exemplo, que ele resolveu acabar com a pobreza na Valáquia. Logo, ele tomou a solução mais óbvia e mais humana possível. Matar os pobres. Ele empalou todo mundo. Meu irmão, o melhor jeito de acabar com a pobreza, tá ligado? Chupa essa, Thanos. Meu irmão, ele chegou e falou assim: não, vamos acabar com a pobreza. O que a gente faz? Vamos distribuir renda? Não, vamos matar os pobres. É lógico. É o que o mundo tem feito com a África até hoje. Uma hora acaba, tá ligado? Vai dar certo. É tipo isso, né? Meu Deus. Meu irmão, o raciocínio é o mesmo, tá ligado? A diferença é que ele não disfarçava falando que era falta de ajuda humanitária. Entendeu? Ele não fingia que tinha o Unesco por trás. Como é que é? Ele chegava no... Vai morrer todo mundo! Ele olhou pra galera, do mesmo jeito que ele falou assim: tá vendo quantos nobres vocês conheceram? Não vai conhecer mais nenhum. Ele chegou pra galera e falou assim: tá vendo aquele morro ali, ó? Vai subir ninguém. Vai subir ninguém. Puta que pariu. É exatamente isso. Então, assim, dizem que ele tinha aí uma verve de violência bem específica, assim, cara. E o engraçado é que tem alguns relatos que dizem que ele era absurdamente educado e, assim, tinha ótimas maneiras quando ele não estava ocupado torturando gente. Quando ele não estava sendo um maluco, ele era um cara excelente, segundo dizem, né? Então, pois é. Tudo traço de psicopatia, né, velho? Porque, tipo assim, o que a gente tem que entender é que, no fim, com todas as loucuras que ele fez, ele ainda era o herói do país, tá ligado? Ele era o cara que resolvia os problemas, irmão. Ele combateu os otomanos. Ele evitou a invasão. Ele resolveu o problema de pobreza do país, tá ligado?
com os métodos dele, mas resolveu. Então, pra quem ficou vivo, pra quem tava jogando o jogo do lado dele, todo mundo achava ele super legal. Falava, não, o cara é massa. Mas pra falar que é contra também. Não, mas resolveu nossa vida aqui, entendeu? Resolveu nossa vida. Agora que é vai contra. reclamar do cara, né? Vamos velho? reclamar, peraí, não. Vamos conversar aqui que eu não tô gostando desse método, não. Vamos ver como é que ele vai fazer. Meu amigo. E assim, a gente tem que entender que, assim, óbvio, ele era violento até pra época, mas assim, os padrões do que era considerado aceitável ou o que era considerado violência é muito diferente dos de hoje. Pegue comigo que eu vou contar uma coisa pra vocês. E aí qualquer semelhança com o mundo atual é mera coincidência, tá ligado? Porque o Vladão era esse FDP mesmo que a gente falou aí. É o cara que resolvia o bagulho no tipo assim, tanta foda-se, vamos matar e já era. Tá ligado? Só que os camponeses que não morreram, eles apoiavam as atitudes do Vlad, dizendo que, tipo, não, tem que ser assim, é o único jeito de resolver o problema, é fazendo isso mesmo. O único jeito de resolver o problema é matando, é subindo o morro e matando a galera mesmo, tá? Então qualquer semelhança com o mundo atual é mera coincidência. Imagina. Mera coincidência, tá ligado? Qualquer Só semelhança. falta empalar, tá? O resto Só tá tudo de faltou boa. empalar, mas é tipo assim, e a galera aplaude e fala, é isso mesmo, é o único jeito é matando, tá ligado? E o Vladão se consolidou com base nisso. Sim, mas. E a gente tem que falar, né? Pra esses caras não era tão absurdo. Porque você tem que pensar: qual que era a opção? A invasão otomana. Né? Então. Qual que é pior, né? Ser invadido pelos otomanos isso aí é perder pros bichos papão, né, cara? A gente tem que entender que é uma lógica diferente da nossa. Né? Óbvio, não dá pra passar pano pra violência do cara. Mas ela também está inserida num contexto social completamente diferente do nosso. Sim, sim. Isso faz muita diferença para a gente entender como esses caras pensavam. Né? Exatamente. E também é muito fácil você só, tipo, olhar para um lado do cara, vai saber o que os outros caras faziam também, né? Guerra naquele tempo era era o lance da violência, né? Se você for analisar, né? Reza a lenda que tem uma... Isso a gente não sabe, isso é meio que uma anedota com a figura do Vlad Tepes, aí tem várias versões dela. Tem uma versão que fala que dois emissários muçulmanos foram enviados para conversar com ele. Quando chegaram na corte dele, começaram a dar o recado do sultão para ele e falou: escuta, aqui na minha terra é educado vocês tirarem o chapéu para falar com alguém da minha posição. E aí os caras falaram: olha, a gente não vai tirar porque é da nossa cultura não descobrir a cabeça. Aí ele falou: vocês não vão descobrir a cabeça? Não vamos descobrir. Ele falou: não, tudo bem, então vamos resolver esse problema aqui. Aí ele pegou e pregou o turbante na cabeça do sujeito. É isso, um cara com... Era comedido, o Vladinho. Comedido. O apelido do Vladinho era Vladinho Poucas Ideias. Poucas ideias. Eu acho que e é legal que a gente falou sobre apoio popular. Ele tinha... Escreveram poemas sobre ele, galera, os artistas da época retrataram ele. E ele tinha esse lance de falarem que já associar a figura dele é uma figura meio... como é que eu vou dizer... Cara, meio essa coisa desse endeusamento, porque eles falavam que o Vlad, né, ele combateu os exércitos dos otomanos, dos boiardos e os Strigoi, que seriam vampiros, tá ligado? Vampiro da imaginário popular, né, não dessa forma como a gente conhece. E outros espíritos malignos com o seu exército de ciganos e anjos, tá ligado? Que era o que dizia que o exército dele era composto de ciganos e anjos. Então, cara, isso é um balde pra depois, quando vai fazer realmente a associação da figura do Vlad, né, ao Drácula, que aí só é feito realmente pelo Bram Stoker depois de muito tempo, que é o primeiro a retratar ele realmente ligado ao vampirismo, mas já com base em vários desses relatos meio puxando ele pro lado sobrenatural, né, cara? Que isso já existia, né? Sim. Inclusive porque o Bram Stoker nunca foi para aqueles lados, né? Começa por aí. Ele saiu da Escócia, né? Ele precisava de uma figura bizarra em algum lugar distante para fazer o vampiro, esse monstro dele. E aí ele ouve falar do tal do Drácula e fala: opa, olha... Chegou. Ou cola... Né? Tanto é que o Drácula do Bram Stoker
praticamente não tem nada a ver com a figura histórica. Não, ele tinha. E aí gente, volto a dizer, me corrijam se eu estiver errado, aí depois vocês mandem lá a pitacada. Mas o conhecimento que o Bram Stoker tinha da Valáquia, na verdade, era tipo, mano, rasíssimo, com base de um livro só que ele tinha. Que era o Relatos e Principalidades da Valáquia, Moldávia e não sei mais o que lá. Tá ligado? Era isso. Tipo, ele tinha esse livro e falou: tem um livro, acho que esse cara aqui é legal, dá pra ser ele a figura do meu romance, tá ligado? É, sim. O que ele vai fazer é fundir aí nessa figura do Drácula dele, o Drácula literário, várias dessas lendas. As Strigoi, os Strigoi, né? Os Strigoi. A figura do Vampir, ou Vampir, né? Parece que Vampir é, inclusive, uma boa novela dos anos 80. É Vampir. E do Vricolaca, né? Então, todas as figuras de vampiros eslavos diversos. Né? E aí ele coloca o cara na Transilvânia, porque a Valáquia nem existia mais. Aí Valáquia já tinha ido, já. Digamos que só deu uma deslocada, né? Território europeu passava por remodelações costumeiras, né? Durante muito tempo passou por... Inclusive hoje ainda se discute umas remodelações no território europeu, tá ligado? A galera ali na Europa gosta de jogar um War, né? Gosta de fazer, gosta. Os caras gostam de anexar a terra, né? Fala, isso aqui é meu, isso aqui não é meu. Agora isso aqui é meu, aquilo lá não é meu. Cartinha Europa é uma desgraça ali. Os caras ficam trocando de território ali todo momento. O mapa da Europa ele é rotativo. Mapa rotativo. Tá? A cada 10 anos é bom dar uma atualizada. Pô, imagina esse cara pra jogar uma Copa do Mundo, né? Caralho, né? Cada 10 anos é bom se atualizar o mapa da Europa. Copa do Mundo e Olimpíada ali na Europa é uma desgraça, meu amigo. Quando eu era mais novo, eu tinha um sonho de ter aqueles globo, grandão, aqueles mapas de globo assim que fica no suporte grandão, sabe? Meu sonho era ter uma parada daquela. Né? Só que hoje em dia eu penso, mano, tá bom, eu vou pegar dessa daqui. Esses países que estão aí nem existem mais. A bandeira da Coreia do Norte já mudou bom pra mim já. Mano, esses países aí nem existem mais, cara. Então deixa quieto esse globo. Caralho, velho. Pô, falando desse que vocês estavam comentando sobre a história do Vlad aí, que ele terminou com a fome, eu não pude deixar de fazer assimilar uma coisa ali, né? Que vocês estavam falando, ele acabou de um jeito meio complicado, mas acabou com a fome, né? Complicado não, foi simples. Não. Complicado no sentido assim, humanamente complicado, né? Só que... Questionável. Questionável. Só que eu pensei assim, porra, a gente, quando a gente tá passando necessidade, tem aqueles programas... É um programa muito simples, mas entra um pouco nisso, né? Aquele Largados e Pelados, né? Quando o pessoal tá passando fome, que tá lá, tá mal pra caramba, menos uma boca ali pra comer, pra se alimentar, já é muita coisa, né? Então o cara pensou exatamente nisso, né? Falou, pô, menos um aqui, menos 10 mil, menos 20 mil pra gente se alimentar aqui. Não era tudo isso não, era bem menos coisa, mas é assim. Não, eu digo nesse sentido, entendeu? Menos 10 mil aqui. O que foi, Tato? Acho que a população da Valáquia não devia dar não devia dar nem. Não, eu digo modo geral, sabe? Só assimilando ali. Então, se fosse 100 pessoas a menos, já. Mata quinhentinho, entendeu? Ele falou assim: mata quinhentinho. Mata quinhentinho ali, pô. Quinhentinho é menos 500 batatas pra ser consumidas, né, meu? Cara, o Coelho acabou de reduzir 500 vidas a 500 500 irmão. Cara, é muito falando o pensamento dos caras, não o meu. Ô, Tato, se liga só. Olha esse relato aqui, olha esse testemunho. É muito emocionante em um podcast onde o integrante ele usa como recurso. Largados e Pelados. Usa como recurso o filme de Street Fighter. Aí o outro vai lá e supera. Porque nós estamos falando de fatos históricos e o Koyama traz o argumento dele de Largados e Pelados. Porque é da cultura que a gente está vendo hoje, né? Negócio que é mais... Largados e Pelados na Valáquia. Vamos lá. Essa é a parte que eu mais gosto das conversas com o Koyama. A cabeça dele vai para um lugar que é só dele. É muito bom, velho. É muito bom, mano. É muito bom, esse raciocínio é muito bom, velho. Você falar, devia tocar aquela musiquinha do Incrível Mundo de Bob, sabe? Eu não faria melhor, velho. Eu não faria melhor que esses caras. Os caras estão... o psicológico tá ali a mil e tal, etc. É isso que eu quero dizer. Agora...
estima-se que a Valáquia tinha entre 200 mil e 400 mil pessoas. Caraca, então tinha 10 mil tudo foi. isso de gente na Valáquia. Caralho, era batata pra Aí, viu aí, ó, viu? Meu irmão, Batata pra haja porra. batata Menos pra 10 mil alimentar essa batata. galera. Batata, caralho, gente. Ô, ninguém comia batata no século XVI. Tô mundo zoando, Koyama, pô. mano. Não, é, a Ele galera vê a comia, população por batata. a galera velho. comia no máximo um rabanete ali, viu, Koyama? Então 10 mil rabanetes a menos? Pra o pessoal consumir, alguém vai ficar com cara. 2. Ó, É, o agora Vlad enrabou pasmem. todo mundo, viu, Koyama? Você fica tranquilo, viu? Pasmem. Rabanete pra tudo Muita quanto é lado ali. rabanetada aí. Pasmem com o que eu vou contar pra vocês, cara. O rei Charlinho da Inglaterra, Charlinho, o nosso querido rei dos dedinhos de salsicha lá. tá ligado? Exato. Rei Charlinho. Rei Charlinho, em sua árvore genealógica, É nada. descende da linhagem dos mesmos Drácula lá do Conde Drácula, cara. É. Olha Ah, aí. todo mundo é decente. É. Todo mundo é parente nessa porra, né? Todo mundo é É parente. nada. É Rei Charlinho, cara. Pode pesquisar aí. Rei É Charlinho, nada. descendente Ele do não Drácula. botava tanta fé, mas que a mãe dele devia ter pacto, devia, porque viveu 300 A mãe anos, dele né? viveu muito. Foda, hein? É o vampiro total, né? Porra, o Ele- dia... O Rei Charlinho tem pacto com a cachaça. Isso. Ó, mas Os eles têm... dedinhos. O formol ali. Ah, mano, Eles cê é têm um... louco. Ele tem um... Deixa eu ver aqui. Tem uma mulher que é descendente do Drácula que tá na árvore genealógica do Rei Charles mesmo, cara. Gente, que loucura, velho. Então os caras são vampiro mesmo. É, né, aqui é ser um vampiro, mas assim, o sangue do Vlad corre até a atual Tem família descendência. britânica, ou seja, a rainha Mary, esposa do rei Jorge V, e a avó da rainha Elizabeth, era descendente do Vlad. Então é isso mesmo, cara. Olha aí, ó. Se Descendente. vocês verem a única imagem que a gente tem do Vlad Tepes, você vai ver que ele tem um queixo muito característico. É mesmo, cara. Esse queixo é chamado queixo Habsburgo. Era um defeito genético que quase todos os Habsburgos tinham. Olha Olha isso aí, maluco. Olha aí. Tá vendo só? Tá vendo só? O Multiverso Cast também é informação. Você acabou de descobrir na sua casa que o rei Charles da Inglaterra hoje é descendente de Drácula. Aí, tá vendo só? Coisa bonita, coisa bacana. Fica a dica também aí. Na vida de vocês. Vocês sabem que eu sou descendente de húngaro, que eu já Sim. falei isso. É outro descendente do Vlad. Minha família veio da Transilvânia. É nada. Olha aí. Temos aqui, meu irmão, a gente não só fala da história, a gente traz a E pessoa é a relacionada à história, história, né? tá É. ligado? Que a gente faz. Programa passado nós trouxemos uma druida. E aí nós ficamos sabendo que uma druida é casada com Um descendente descendente do- de Drácula aí, filhão. Transilvânia. Drácula. É exatamente Meu isso, cara. amigo. Aqui o Multiverso Cast é isso aí, tá vendo? É essa alegria maravilhosa de viver esse programa aqui. Eu vou falar pra você, eu não tenho coisa melhor pra fazer na minha vida do que esse programa não, cara. Isso aqui é a coisa E mais linda, tá ligado? Só pra colocar aí, Nossa, esse descendente de samurai, hein? Turma que fugiu do Samurai, samurai. empalamento por causa das batatas do Koyama. De resto. Tudo por causa de uma batata, né? Goiânia sou de samurai, hein? Sou samurai. Samurai, só pra lembrar aí. Eu acho legal que a galera, geralmente, o Tato aí agora foi o cara que trouxe a honestidade aqui. Falou, não, a minha galera, no máximo, é a galera que fugiu do empalamento e tal, não sei o quê. Exato. Porque, geralmente, quando as pessoas, e aí tem um... O Tata é da galera do alho. Que jogou Rael vai alho, estar né? nos ouvindo agora, ele vai saber do que eu tô falando aqui, que tem um cara que a gente conhece, que ele sempre fala que a família dele, ele é descendente de nobres lá da Rússia e tal, que fugiram, não sei o que, uma conversa furada da porra, tá ligado? Uma conversa furada, uma puta conversa pra boi dormir. Aí os outros falam assim, pô, porque eu sou descendente, não sei o que, eu falo, meu irmão, eu sou descendente de italiano. Mas os italianos da minha família que fugiu pro Brasil eram os fudidos que não queriam morrer na guerra, tá ligado? Não tem nobre nessa história. Eu falei, porra, eram os fudidos que não queriam morrer. E aí puxou o barco e correu aqui. E ainda deu sorte de nem morrer no caminho, porque podia ter morrido no caminho de lá pra cá, tá ligado? Pensando bem, não foi tão ruim assim, né? É, tá ligado? Agora a galera geralmente Os caras aparece com umas fogem da histórias guerra e cai no interessantes, Brasil. Parabéns. tá ligado? Pô, Mas o assim, meu vô era da cavalaria Aí, japonesa. ó. O meu sobrenome, Lacatus, a origem é Locot. Locot vem do francês, loquet. É tipo chaveiro. Aí, ó. Aí, ó. É a galera das chaves, irmão. É a galera. É.
Tá ligado? Quando o Vlad esquecia a chave, chamava a família do Tato. Aí pode ser. Atendemos 24 Ainda horas. pedia licença aí. Depois, ó, você tá vendo? A família do Tato não trabalhou direito. O mito do vampiro começou. Tinha que pedir licença. Abre a porta, por favor. Aí não tem a chave. Aí, ó, Aí chamava começou. o Tato lá, né? Puta. Ai, Mina, abre a Aquela porta. tatuagem com a chave dentro dava nisso. Aí, ó. Exato. É muito bom. Cara, acho que o Vlad foi o que inspirou a maior parte de personagens de ficção da história do cinema e da cultura pop, né? Concordo. Esse Eu acho que vai sim. disparado, porque É, a gente tem com certeza. todos os vampiros possíveis, de todos os filmes possíveis, É. de toda forma, até mesmo a questão do Van Helsing, como a gente falou, que era o Drácula lá, a família, que aí, lá nossa, do tenta mostrar um pouco mais Primórdios da também, da até agora, família, né? E o mito era tão poderoso que ele foi inventado, reinventado, copiado, recopiado, passou por Sim. todas as formas possíveis, né? Só tem que E pular isso- aquele Drácula 2000, porque aqui isso é ruim, esse é velho. ruim. E- O Drácula Pula isso daí. a cópia começou logo que o filme saiu, né? Porque tem o Nosferatu, que é. Inclusive, Então, fica a dica aí, né? Esse último filme aí é bem legal, assim. O Nosferatu novo, né? É o novo. Isso. Mas vocês estão ligados que o filme Nosferatu, ele sai com o nome de Nosferatu porque rola tinha uma direito, briga né? por direitos, né? Direitos É, autorais, exato. irmão, direitos autorais. Exato, né? Porque é a exato. mesma história, tá? É a mesma É a coisa. mesma história, a mesma coisa. Pegada. Só que ele é mais sinistrão, né? É diferente do Bram Stoker, né? Com Bela Lugosi. É, exatamente. Vampirinha Muito atrás bom. da capa, vampirinha atrás da Muito capa. bom. Mas esse último é bem legal, vale a pena assistir que eu gostei. Muito Tirando a bem. filha do Johnny Depp que faz umas caretas lá, aí tá tudo certo. Ah, mas ela é filha do Johnny Depp, né, irmão? Se ela não fizer umas caretas, Não, mas ela passou dos limites ali, ela deu uma tá, passadinha tá no dos limites. sangue, tá no sangue dela, cara. Tá no sangue. Pô, muito bom. Cara, tem mais um cara que aí é o que eu falei naquele outro momento, que a gente pode dizer que ele tem uma inspiração pro Dr. Frankenstein, não pro monstro de Frankenstein. Que aí é o Daniel Douglas Home. Que ele era um médium do século XIX, que a galera fala que ele era envolvido em fenômenos sobrenaturais e tal. E tinha toda essa questão de querer, tipo, reanimar corpos e tudo mais, e que dizem que a Mary Shelley se inspirou, né, em alguns debates científicos, algumas coisas envolvidas com o trabalho desse cara, que é o Daniel Douglas Home. Mas Nunca aí... ouvi falar, brother. Também não. entra aí, tipo, mano, aquele lance do cara que ele queria misturar os dois mundos, que era a ciência e o ocultismo, tá ligado? Pra tentar justificar uma parada diferente. Mas eu vi que o Tato até deu uma procuradinha aí. E aí eu ia perguntar se vocês já tinham ouvido falar. O Tato, pelo jeito, não ouviu falar porque tá indo procurar agora. Não conhecia, Tá não. ligado? Mas existiu esse queridão, que era o Daniel Douglas Home, que ele é famoso pelas capacidades Queridão. dele de dizer, né, Queridão. que a reabilitar, fazia levitar a Brother. criatura. É o O queridão, cara mano. pegava cadáver, tacava uma queridão. antena no bicho e ficava esperando cair um Ah, raio. não, mas E não nada era bem assim assim. que Não, os não, nazistas não fizeram Não também, era né? bem assim, não. Não era bem assim. Não, eu tô também. brincando, claro, não era bem assim. Não era desse de fazer, tipo, tacar raio no bagulho e tal, não sei o que. Ele dizia que tinha os poderes sobrenaturais, que ele manipulava fogo e não se queimava, ele levitava, fazia essa parada toda Mano, É. que qualquer mágico bosta do século Exato, é XIX te falar, né, que fazia, se você tá ligado? puxasse na árvore genealógica do cara, dava David Copperfield. Eu ia falar isso aí, ó. Qualquer um fazia. Descendente. Mas que... Então, é interessante notar que ele é bem no período vitoriano e tem. É o momento que essas coisas dos médiums aparecem pra cacete. né? Então, isso impressionava muito a galera. A gente volta a falar. Num mundo em que você não tem tecnologia e não tem informação, é muito fácil você convencer alguém de que o que você tá fazendo é uma parada Sim, sobrenatural, porra. tá ligado? Ilusionismo total, né? Então assim. Putz, mas se vocês forem ver, por exemplo, que já escreveu sobre ele, até o Sir Arthur Conan Doyle escreveu sobre o Holmes também, cara. Então, assim, ele era uma figura já mais conhecida. E aí eu até perguntei se o Tato conhecia, porque essa parada da Mary Shelley ter se inspirado nele, eu achei uma menção vaga. Eu não tenho certeza se isso é real, tá ligado? Mas... Eu sei que o Monstro de Frankenstein foi escrito depois da Mary Shelley ficar um tempo doente. Do monstro, né? Dizem que ela volta desse estado meio febril e escreve, se eu não estou enganado, é isso. Caralho, mas ó, vou te falar, hein, mano. Que febre da hora essa daí, velho. Porque
dessas histórias de monstro, essa é uma das que eu mais gosto, assim, do lance do Frankenstein, tá ligado? Acho muito inventiva essa parada de estar fazendo. E realmente é um monstro, né, cara? Que o monstro não é o monstro, né? O monstro é o doutor, né? O monstro é o doutor que roubou os cadáveres, que reanimou o corpo, que tentou, né, ali fazer a desgraceira que ele faz. O monstro, coitado, ele é só uma vítima. Exato. Sim. E o mais foda é que esse daí é a primeira parada que fez o filme 2, né? Porque tem a noiva. Tem a noiva de Frankenstein também, né, cara? Que é o filme 2, né, no caso, né? Tipo, a continuação do rolê já na literatura, né? Vamos fazer o filme 2. Acho que o pessoal do estúdio falou, tem que fazer o filme 2 aí, caralho. Faz o filme 2. Começou aí, né, o 2, né, de tudo. Acho que começou aí o rolê do 2, né? Aí a gente fala sobre Frankenstein, que também é outro monstro muito celebrado na cultura pop também, né, cara? Várias representações diferentes, várias inspirações sobre Frankenstein também, tá ligado? Mas eu acho que ele não tem nem de longe a mesma proeminência dos outros que nós falamos. Do vampiro e do lobisomem, não. Não tem mesmo. Realmente não tem. Mas é outro também que todo mundo conhece. Se você falar, é engraçado que talvez seja a história dessas a mais trágica mesmo, porque no fundo o monstro não é nem sequer o monstro em si, sem o Frankenstein, né? Sim, o doutor. E ele acabou entrando para a cultura. Normalmente, quando o Frankenstein aparece, ele aparece como mais um alívio cômico. É difícil você ver uma representação dele como um monstro, né? Porque a galera não sabia trabalhar, o marketing ficava melhor no cômico, se você for analisar, né? Principalmente o monstro. Mas esse lance de corpos, né? Essa brincadeira de mexer em corpos é uma parada que é bem bizarra, se for analisar assim. E desde os primórdios os humanos fazem isso, né? E talvez nessa época, eu não sei se foi na mesma época onde a própria medicina usava muito esse lance, né? De... Como é que eu posso falar? Cadáveres, etc. Exato. Pra né? Não é? Até hoje, né? Exatamente, mas era uma época onde eles estavam, não sei, talvez o Tato, que é o historiador aqui, o Tato e o Caio, me corrijam, né? É algo mais macabro, né? Não, que era uma época onde tava começando a florescer mais esse lance do estudo do corpo, do cadáver e tal, e talvez isso tenha inspirado não só isso, como o próprio Jack Estrupador, né? Que se você for analisar, também é um grande monstro aí também não só da cultura pop, mas também com um pezinho na vida real, né? Que inclusive eu ouvi falar que ele morreu no Brasil, do Jack né? Stripador, a gente precisa inclusive depois trazer o Chris de novo aqui pra contar essa história mais detalhadamente aí. Eu puxei por isso, né? Porque eu sou um malandro, quero fazer em Paranapiacaba, jabá, né? tá ligado? E aí é que eu vou falar pra você, hein? Paranapiacaba dava um bom podcast. Paranapiacaba é um terror, meu amigo. Paranapiacaba é um terror. Dava um bom podcast. Mas aí a gente tinha que gravar lá. Eu não sei Chamar se eu o quero pessoal da taverna lá. Eu não acho que sei eu tô de se eu boa quero de ir pra gravar lá, Paranapiacaba, tá ligado? Não, assim, eu vou se a galera da Ju e do Chris for todo mundo junto, que eles fazem lá os bloqueios espiritual lá pra nós, tá? Fica eles nas têm que ir magias. montado também, se for o caso, né? Tem que ficar nas magias, galera. Tem que ficar na magia pra me defender lá, irmão. Porque eu, tá ligado? Eu vou fazer os círculos lá, o pó de tijolo, né? Já que eu não tenho a varinha, que é o resolve mágico, tá ligado, filho? Meu irmão. Não, mas se chegaram em Paranapiacaba com o Koyama do lado, o pessoal vai falar, ele voltou pra casa. Rapaz, não. Lá não é de alienígena, meu amigo. Lá não é de alienígena. Aí tem que ser pra São Tomé pra falar isso aí. Mas voltando ao raciocínio aqui, será que tem alguma coisa a ver, senhores? O que eu tô falando, ou seria uma grande besteira isso daí? Cara, eu não vou dizer que não, porque é difícil eliminar por completo, assim. Mas é um período histórico que tem um relato forte sobre isso. Né? O estudo dos corpos vai começar para valer no Renascimento, né? E ainda assim, no Renascimento ele era feito de uma forma meio escusa, porque não podia, pela lei católica, você exumar um corpo, pedido como desacralizar o corpo. Você sabe por que também, né, Tato? Que aconteceu isso, né, cara? O quê? Que depois que a igreja proibiu, ficou assim meio receosa de mexer com os corpos por causa da questão lá do Papa Formoso, né, mano? Qual?
O Papa que foi julgado, morto e foi desmembrado e jogado no rio. Ah, essa eu não sei qual é essa história, Você não. não sabia não, cara? Não. Então, o Papa Mas o Formoso... povo adorava jogar morto. Nunca entendi essa Não, cara, Morto. ele foi julgado, né, quando trocou o Papa. Sabe que naquela época tinha aquelas coisas de Papa que um Papa foi indicado por um, outro Papa foi indicado por outro e dava uns probleminha, né? E quando o Papa, se não me engano, o Papa Urbano II, ou Urbano I, agora eu não lembro qual foi o Urbano, ele assume, né, o posto como Papa, ele manda julgar o Papa Formoso. E o Papa Formoso, inclusive, ele é condenado, né, morto. Ele foi julgado e condenado morto, sem a oportunidade de se defender, cara. E aí ele foi desmembrado e jogado no rio. E aí depois disso que a igreja proibiu que se exume corpo de papa de qualquer forma, não pode mais, não pode, até hoje, pode ver, não pode fazer autópsia em papa. E aí que começaram a pegar no pé também sobre essas questões de autópsia com o corpo dos fiéis, tá ligado? Encontrou aí? Foi o Sínodo do Cadáver, em latim, Synodos Oranda, em janeiro de 897 Exatamente. depois de Cristo. Foi o Urbano I ou o segundo? O seu sucessor, o Papa Estevão VI. Ah, o Estevão VI, perdão, é verdade. O Papa Estevão VI. Que aí desenterrou o Papa Formoso. Isso. É isso mesmo. Cara, eu lembro dessa história porque eu passei, quando eu fiz no meu grupo lá de jovens da igreja, a gente falou sobre a história da igreja como um todo, e aí eu passei sobre algumas coisas, né, alguns pontos interessantes da igreja total, e eu lembro de ter comentado com eles sobre isso também, que foi inclusive uma história que eles ficaram meio assim, cara, é real que isso aconteceu? Aconteceu, é verdade. Aconteceu real e oficial. Então, mas o fato é, depois, por muito tempo, o exumar cadáver era uma coisa que estava contra Sim. os princípios, né? E aí, então, eu acho que isso é uma das coisas que pode ter alimentado, e nesse momento que a Mary Shelley escreve, está tendo muita experiência científica. Então, a ciência é um negócio ainda pouco entendido de uma forma geral, André. E uma das coisas é justamente a eletricidade. Uhum. Tinha um experimento famoso com eletricidade, que eles colocavam uma perna de rã pendurada e davam choquinhos e ela mexia. Né? Então talvez tenha sido uma... Não sei, estou chutando, porque na verdade nunca estudei a vida da Mary Shelley a profundo para saber dizer. Mas era um experimento que existia. De repente, essa percepção de eletricidade, fazendo o corpo mover, não sei o quê. O espasmo, eles já achavam que tinha revivido a parada, né, velho? Era outro tempo, né? Faz sentido total. Hoje a né? gente sabe o porquê que acontece isso, né? Mas naquela época, qualquer estímulo de um cadáver em cima disso, né? Acho que se mostrar isso para os meus alunos, eles vão acreditar que viveu de novo. Ai, meu Deus do céu. Excelente, Muito bem, senhores. meus amigos. É isso, né? Olha só que coisa maravilhosa. Falamos bastante. Acho que a gente pode guardar também aqui um pouco para um futuro programa que a gente faça uma continuação sobre mais pessoas e trazendo talvez mais true crimes, que a galera gosta de true crimes agora. Eu percebi, né? Eu peguei aqui ultimamente o tópico principal nas internets é os true crimes, como foi o caso do Ed Gein aí que o Andrezão trouxe. Exato. A galera gosta bastante disso. Dá um pouquinho misturado, falar de tanto de figuras históricas, igual a gente estava falando. Eu vou guardar para próximo, então, o Gilles de Ré. Gilles de Ré foi. Esse foi pela da ponta, hein? Esse foi. Caralho. Esse foi. Esse aí eu vou falar pra você. A cara do André agora falando assim: oh, meu Deus, cara, vamos emendar no assunto de novo. Vamos não, André, a gente vai deixar. Eu tô vai suave, deixar eu ele tô pra tranquilo depois. aqui. A gente vai Tô deixar suave, ó. Aí vai deixar o Gilles de Ré pro próximo episódio, tá ligado? Ele só tá igualzinho o Minimi ali, ó. Tá igualzinho o Dr. Evil aqui, ó. Deixar o Gilles de Ré para o próximo, mas a gente pode também ir junto falar de algumas figuras, algumas outras criaturas monstruosas, digamos assim, que tem lendas interessantes associadas, como é o caso do zumbi, né? Exato. Eu ia comentar Zumbi sobre é uma parada que, tipo, meu. Hoje tá forte, né? É um assunto de um podcast completo, pra falar a verdade, né? Até porque o zumbi, ele tem motivações de existir diferentes, assim, tipo, de formas diferentes de existir, tá? Origens. Se come cérebro, se não come, se fala brains, tá ligado? Se não fala, entendeu? Hoje tem uns aí pelas ruas, né?
Tem os zumbis aí. Tem os zumbis usuários Esses são os também. zumbis né? os zumbis como é que é o nome da droga lá? É K9, né? fentanil, né? Eu não sei. K9. É, K9. Cara, eu vou te falar, hein? Eu quando eu fui Tem agora os para os Estados zumbi que Unidos. invade o Brasília. Tem outro zumbi por aí. tem zumbi pra caramba por aí. Eu vi uns zumbis Brasília tem um lá monte. nos Estados Unidos, viu? Vários, uns caras lá que, nossa senhora, velho. O zumbi perto deles lá, eu ficava até com medo. Tá tô parecendo nojo, The Walking Dead já, né, Koyama? Virou lá. Tá Bizarro, foda. né, brother? Bizarro. Mas isso São Paulo isso não tá fica muito aí- diferente, não. Não tá. Mas isso fica missão para os nossos queridos ouvintes, você aí da poltrona, vamos comentar, vamos dar sugestão aí, vamos dar 5 estrelinhas, vamos impulsionar aí pra gente fazer mais programas assim, porque, porra, como diz o Caião, é um excelente programa. Como Totalmente Caião? excelente. Totalmente excelente, olha aí. Totalmente excelente, meu amigo. Muito bom, muito bom. Isso aí. Muito bem, senhores. Mais uma vez, então, vamos lá, encerrando esse Multiverso Cast gostosinho, maravilhoso e cabreiro na noite de hoje. Cuidado com o lobisomem, você que está nos ouvindo aí, hein, cara. Cuidado com o lobisomem. Cuidado com as histórias do interior, meus Cuidado, amigos. Todo mundo que mora no interior tem história, meu irmão, de um lobisomem, Esse é o podcast, hein? de um fantasma, tá ligado? Outro Do- bom podcast, de um né? saci. Tá? Histórias do Fantasma é interior. foda. De um mesmo. saci na bananeira, tá ligado? Meu avô Saracura viu 3 saci na bananeira. Eu falei, porra, mas como que você viu 3, tá ligado? Eu falei, cara, como você viu 3? Que dá de peito, né? Pelo jeito. Peraí, era 3 saci plantando bananeira? Que Não, história é essa, Na velho? bananeira. Tinha 3 sacis Pior na ainda, bananeira. Tava tava na brigando. bananeira, velho. Eu falei, porra, era criação de saci em casa, tá Estão ligado? comendo banana. Tá Ele ligado? tava armando alguma peripécia. Então Você, quem eu vai acho pro que seu interior... avô viu 3 mico-leão dourado. Meu viu, irmão, Caio? não era sei, isso, não sei. Eu só sei que ele falava pra todo mundo que lá em Bauru, quando ele era simples criança ainda, na época que ele era uma criança de sítio, ele viu 3 saci na bananeira. Então, Ele era criança lá em Barbacena. ele Exato. cresceu e morreu contando essa história pra quem quisesse ouvir. Então, mano, a Esse- pessoa A propagou força a de história a vida vontade inteira. foi forte, né, A mano? vida inteira ele propagou essa história dos 3 saci na bananeira. Então, assim, meu irmão, pelo menos a gente tem que dar o crédito que ele levou a sério a parada a vida toda. Tem Tá que respeitar, ligado? tem que respeitar. Muito A bem. determinação. É isso aí. E a vocês que estão nos ouvindo... Mentira. Primeiro, vamos agradecer aqui a presença de nosso amigo Tarcísio Lacatos mais uma vez nesse Multiverso Cast. Tá vendo? Semana retrasada tava o Tato, semana passada a Ju, semana agora tá o Tato de novo, semana que vem Valkyria, sei lá, cara. A gente vai botando a família pra trampar aqui, entendeu? A gente vai botando a família pra fazer aqui o trabalho. Tato, valeu pela presença, valeu pelo papo, sempre muito bom trocar umas ideias contigo, cara. Meus amigos de bancada, meus parceiros, bancada completa hoje, senhor Não, Carequinha. peraí, mano. As crianças têm que darem aqueles gritinhos agora, porque o Koema conseguiu fazer 2 podcasts seguidos, porra! Ponham as crianças na sala, então não é tirem, é ponham as crianças na sala nesse Ou exato tira. momento. Porra, isso é um fato histórico aqui, cara. põe aí. De novo, o Koema não apareceu. Então eu suspeito ainda que ele é uma inteligência artificial. A gente já teve. O Koema verdadeiro tá dormindo, isso é uma gravação. A real. gente já Koema- teve, Tato, pessoas falando ao vivo do Pilot Koyama. cantando. E o Koyama é uma IA que conta número de habitantes por batata. Por batata. Ele faz O a algoritmo conversão. batata. Mas minha conta tava certa. Deu certo. Koyama, no fim você, cara, ainda falou aí um número totalmente plausível, porque Pois pra é. mim, real, eu achava que não devia ter nem umas 15 mil pessoas na Valáquia, tá ligado? Aí o Tato veio aqui com entre 100 mil e 200, eu falei, caraca, velho, Aí a tá. Valáquia era grande pra porra, tá ligado? Caralho, mas por que batatas, velho? Essa batata só porque veio na mente. Só. O Koyama, eu acho que ele assiste aqueles filmes que retrata alguma parada medieval, que o cara vem com aquela carriola de madeira tochada de batata até a tampa, assim, tá ligado? Com certeza veio Aí, isso ó, aí na minha é mente. isso, o Koyama, né, fez essa associação. Robin Hood. O Koyama fez a associação Robin Hood, tá ligado? Ô, Caio, Aquele Robin Hood main tights, especificamente aquele. Né? Aquele, bem tights. É aquele que os caras dançam e cantam com a legzinha, com Exatamente. colã e leg verde. o Robinho de sininho. O que a gente precisa fazer, mano? Uma figurinha no grupo do multiverso. O Koyama. Aí, cheio de A cara do batata. Koyama. Uma batatinha, tá ligado? Batatinha. Como o Rick, o Pickle Rick.
Coema Potato. Vai ser o Potato Panda, tá ligado? Vai ser aí, Vai ter um carinha do Coema numa batata. Mano, por favor. Amanhã tem que ter essa figurinha no grupo do Uma WhatsApp. estatística tem que botar o Potato Koyama. isso Potato aí. Coema, tem que ter. O Broca tem que fazer o Potato Coema. Eu vou Pelo implorar amor pro de Broca. Senhor Gustavo Brocanello, que está nos ouvindo nesse momento, eu imploro a você, faça isso acontecer. Você é o Era único pro entre Broca tá nós. aqui hoje. inclusive. Você é o único entre nós que domina as artes visuais aqui, entendeu? Então, por favor, faça isso Caralho, acontecer. mano. A gente precisa muito da sua Potato ajuda. Coema, por favor. Ai, meu Nós Deus. precisamos. Senhores, meu amigo Careca, meu amigo Pastelito, mais uma vez obrigado pela presença de vocês, pela companhia de sempre. Vocês que estão nos ouvindo, mais uma vez agradecemos a sua companhia, a sua paciência, a sua audiência a esse programa totalmente maravilhoso e diversificado, com membros aqui, descendentes da realeza da Valáquia, tá ligado? A gente traz um programa totalmente... Ou pelo menos a galera que abria as portas pra realeza da Valáquia, tá Abre as ligado? portas, exatamente. Não abria, não abria. Ai, Meu Multiverso Cast fica por aqui. Semana que vem tem mais. Vocês já sabem, o discurso é o mesmo. Não sai daí não, que a gente já volta. E, ó, vocês não entenderam minha frase, mas olha o que eu falei que ia ter coisas horrendas, né? De pessoas que não, até... Coema. A gente entendeu. Sim, teve sim. A gente entendeu, Coema. Mas é que eu não podia perder a oportunidade de dar uma zoada, tá ligado? Negativo. A frase nunca estava tão certa, Coema. Teve coisas horrendas faladas nesse podcast. O Caio defendendo com o Street Fighter e você trazendo Largado. Não. Tá vendo como você distorce as coisas? Eu não defendi o Street Fighter. Eu disse que aquela tecnologia da Você camuflagem assimilou, né? do Pior, ele Seattle- defendeu a ciência no Street Fighter. É, Obrigado, Tato. eu falei, maluco, Tato, se serve é como plausível, testemunha se nessa é plausível aquela tecnologia horrível do espelhamento de lancha do Gaio, por que o alienígena não tem algo muito melhor, tá ligado? É. Filho. Eles só vão ser vistos quando eles quiserem, inclusive. A Entendeu? facilidade de ter extra nesse programa é uma coisa. Que coisa maravilhosa. A gente produz extra que é a toque de caixa, filhão. Aqui vai... Não, e o pior é que às vezes nem é intencional mesmo. A parada é assim, é orgânico, tá ligado? É melhor que o podcast. Vocês veem, né, cara? Aí eu digo pra vocês, no que a gente gravou na semana retrasada com o Tato, eu falei aqui da teoria da conspiração. Eu falei, mano, tem dias que eu desligo o computador, eu fico pensando, caralho, hoje nem eu consegui entender muito bem e acreditar nas paradas que eu falei, tá ligado? E que fiz isso, né? Eu não consigo acreditar que eu falei essa parada, velho. Porque Eu só falo obrigado, eu só Deus, vou, meu irmão, eu só vou no flow do negócio, tá ligado? Eu pego a ponta do barbante e eu vou embora. Eu falo, agora vamos. Se foda se isso vai ser plausível ou não, tá ligado? Só Cenas vamos. estavam com a minha cabeça Se fritando. foda. Fritando. Tava tudo em geleca a minha cabeça. Tava explodindo de dor de cabeça. Tomei remédio, fiz um monte de coisa. Passou, tô bem, tô curado. Aí, ó, o que você Obrigado, precisava era das nossas teorias. Risadas não resolva, né, Esse velho? programa Puta faz merda. bem pras pessoas, tá ligado? Pelo menos pras pessoas que gravam ele, faz bem. Porra, Tato, mas olha essa dupla aqui, Tato. Me ajuda aqui, cara. Olha essa Faz dupla, bem, velho. cara. Ainda bem que Porra. eles não fizeram cagada com a sua esposa quando eles gravaram com a sua esposa. Não, porque aqui a gente mas, os caras foram jogou- comedidos. Ainda bem que eu não estava no meio, porque eu acho que eu ia ser o ponto da loucura do bagulho. Quando tem damas no recinto, eu me comporto. Eu sou o Changeman, meu amigo. Eu sou o Changeman. Caralho. Show de bola.